Artefatos estranhos encontrados em lugares improváveis são um tema que desperta um fascínio irresistível e um misto de curiosidade e receio nas pessoas. A ideia de descobrir objetos antigos e enigmáticos em locais inesperados toca em nosso desejo intrínseco de aventura e mistério. Este roteiro tem como objetivo explorar a fundo essa temática, apresentando casos reais e analisando as diversas reações e interpretações que esses achados provocam. Através de uma abordagem detalhada, buscaremos entender como esses artefatos impactam nossa percepção da história e do desconhecido. O objetivo deste roteiro é proporcionar uma compreensão abrangente sobre artefatos estranhos encontrados em lugares improváveis, destacando a relevância e a curiosidade que esses achados despertam. Serão abordados aspectos históricos, científicos e culturais, além de explorar as emoções e crenças que esses artefatos evocam. A combinação de fascínio e medo é um dos elementos centrais desse tema, e será examinada de forma minuciosa ao longo do texto. Os artefatos estranhos muitas vezes provocam uma mistura de fascínio e medo nas pessoas, pois representam um elo com o desconhecido e com eras passadas que não compreendemos completamente. Esses objetos desafiam nossas noções de realidade e lógica, alimentando teorias e especulações. Ao explorar casos reais, podemos aprofundar nosso entendimento sobre como esses artefatos são percebidos e o impacto que têm na sociedade. Explorar casos reais é fundamental para compreender melhor os fenômenos relacionados a artefatos estranhos. Analisar relatos e evidências concretas nos permite separar fato de ficção e investigar as possíveis explicações para esses achados. Através dessa investigação, podemos também apreciar a importância histórica e cultural desses artefatos, assim como as histórias que eles contam sobre as civilizações passadas. Os relatos sobre artefatos estranhos encontrados em lugares improváveis muitas vezes têm origens variadas, que vão desde descobertas arqueológicas até achados acidentais. Esses relatos são frequentemente documentados em diários, artigos científicos e reportagens, proporcionando uma rica fonte de informações para pesquisadores e entusiastas. A origem desses relatos pode influenciar significativamente a forma como são interpretados e entendidos pela sociedade. Durante o período em que esses artefatos foram descobertos, as interpretações variavam amplamente, muitas vezes influenciadas por superstições e crenças locais. Em algumas culturas, esses objetos eram vistos como sinais divinos ou maldições, enquanto em outras eram simplesmente curiosidades a serem estudadas. As práticas comuns de catalogação e preservação também evoluíram ao longo do tempo, refletindo mudanças na forma como os artefatos são valorizados. A história dos artefatos estranhos evoluiu significativamente ao longo dos séculos, com avanços na arqueologia e na ciência proporcionando novas perspectivas sobre esses objetos. Inicialmente, muitos artefatos eram mal compreendidos ou vistos como fraudes, mas à medida que as técnicas de datação e análise melhoraram, a nossa compreensão desses itens se aprofundou. Essa evolução histórica é crucial para apreciar o valor e o significado dos artefatos. Ao longo do tempo, a interpretação dos artefatos estranhos também evoluiu, refletindo mudanças nas crenças e no conhecimento científico. Hoje, esses objetos são estudados com rigor acadêmico, buscando se compreender seu contexto histórico e cultural. Além disso, a análise interdisciplinar, envolvendo áreas como a antropologia, a história e a arqueologia, enriquece nossa compreensão sobre esses achados intrigantes. Os fenômenos relacionados a artefatos estranhos podem ser categorizados de várias maneiras, dependendo de suas características e contextos de descoberta. Alguns dos principais tipos incluem artefatos religiosos, objetos tecnológicos anacrônicos e itens de uso cotidiano com propriedades incomuns. Cada categoria possui suas próprias peculiaridades e desafios de interpretação, tornando o estudo desses fenômenos uma área rica e diversificada. As características específicas de cada artefato são essenciais para sua identificação e compreensão. Artefatos religiosos, por exemplo, podem apresentar inscrições e símbolos sagrados, enquanto objetos tecnológicos anacrônicos podem conter componentes que parecem avançados demais para sua época.
A análise detalhada desses aspectos ajuda a determinar a origem e o propósito dos artefatos, além de levantar novas questões sobre o passado. As experiências daqueles que vivenciaram a descoberta de artefatos estranhos são variadas e muitas vezes repletas de emoções intensas. Relatos pessoais frequentemente descrevem sensações de espanto, medo e maravilhamento, refletindo a profundidade do impacto que esses objetos podem ter. Documentar essas experiências é crucial para entender o papel emocional e psicológico que os artefatos desempenham na vida das pessoas. Investigar e documentar os diferentes tipos de fenômenos associados a artefatos estranhos é um desafio que envolve múltiplas disciplinas. Arqueólogos, historiadores e cientistas colaboram para decifrar os mistérios desses objetos, utilizando tecnologias avançadas e métodos tradicionais de pesquisa. Esse trabalho conjunto não apenas revela novos insights sobre os artefatos, mas também destaca a importância da preservação e do estudo contínuo desses itens preciosos. As reações aos artefatos estranhos podem variar enormemente, dependendo do contexto cultural e das crenças pessoais dos envolvidos. Em muitas culturas, a descoberta de tais artefatos pode ser vista como um presságio ou sinal divino, enquanto em outras pode ser encarada com ceticismo e curiosidade científica. A diversidade de reações destaca a complexidade de interpretar e entender esses fenômenos. A religião muitas vezes oferece conforto e explicações para aqueles que encontram artefatos estranhos. Em várias tradições, objetos inusitados são vistos como manifestações do sagrado ou como relíquias de tempos passados. Essas interpretações religiosas podem fornecer um sentido de propósito e conexão com o divino, ajudando as pessoas a lidar com o mistério e a incerteza. A investigação científica e tecnológica desempenha um papel crucial na busca por entendimento dos artefatos estranhos. Métodos modernos de análise, como a datação por carbono e a tomografia computadorizada, permitem que os pesquisadores examinem esses objetos de maneiras que antes eram impossíveis. Essa abordagem científica ajuda a separar fato de ficção e a desenvolver teorias baseadas em evidências sólidas. O ceticismo e o debate aberto são fundamentais na exploração de artefatos estranhos. Questionar as evidências e considerar múltiplas hipóteses é essencial para evitar conclusões precipitadas. A abertura ao debate permite que novas ideias e perspectivas sejam exploradas, enriquecendo a compreensão coletiva sobre esses objetos misteriosos e promovendo uma investigação mais rigorosa e abrangente. Os locais onde os artefatos estranhos são descobertos muitas vezes possuem histórias trágicas ou misteriosas associadas a eles. Esses lugares podem incluir antigos campos de batalha, ruínas de civilizações desaparecidas ou até mesmo áreas urbanas modernas. A localização dos achados pode fornecer pistas importantes sobre seu significado e origem, além de contribuir para o fascínio que esses objetos exercem. A história associada a esses locais muitas vezes influencia a percepção dos artefatos encontrados. Locais com passados trágicos ou envoltos em mistério tendem a gerar interpretações mais dramáticas e supersticiosas. Entender o contexto histórico desses lugares é crucial para uma interpretação precisa e fundamentada dos artefatos. Analisar casos específicos de locais relevantes pode oferecer insights valiosos sobre a natureza dos artefatos. Por exemplo, a descoberta de um objeto em uma antiga tumba pode sugerir um contexto funerário, enquanto um achado em um local de sacrifício pode indicar práticas religiosas. Cada local oferece uma peça única do quebra-cabeça, contribuindo para uma compreensão mais completa dos artefatos. Os fatores geológicos e históricos de um local podem influenciar significativamente os achados. Elementos como a composição do solo, a atividade sísmica e as mudanças climáticas ao longo dos séculos podem afetar a preservação e a localização dos artefatos. Considerar esses fatores é essencial para desenvolver uma visão holística e precisa dos objetos encontrados. As sensações sentidas pelos participantes ao descobrir artefatos estranhos são variadas e muitas vezes intensas. A mistura de medo, fascínio e curiosidade pode criar uma experiência emocionalmente carregada.
Documentar essas sensações é importante para entender o impacto psicológico dos achados e como eles influenciam a percepção das pessoas. Cada caso de descoberta de artefatos possui características únicas que influenciam as reações dos participantes. A natureza do objeto, o contexto de sua descoberta e as circunstâncias pessoais dos envolvidos são todos fatores que moldam a experiência. Compreender essas características ajuda a fornecer uma visão mais completa e nuançada dos eventos. A investigação e documentação desses casos são tarefas complexas que requerem uma abordagem multidisciplinar. Arqueólogos, historiadores, psicólogos e outros especialistas trabalham juntos para reunir e analisar dados, desenvolvendo teorias e narrativas que explicam os achados. Essa colaboração é essencial para construir um entendimento robusto e detalhado dos fenômenos. A preservação de locais importantes onde artefatos são descobertos é crucial tanto para a pesquisa quanto para o turismo. O turismo pode fornecer os recursos necessários para a conservação, enquanto as crenças e mitos associados aos locais ajudam a promover sua importância cultural e histórica. A interação entre preservação e exploração é um equilíbrio delicado que deve ser cuidadosamente gerido. O turismo pode ter um impacto significativo nos locais onde artefatos estranhos são encontrados. Embora possa trazer benefícios econômicos e aumentar a conscientização sobre a importância desses locais, também pode representar desafios em termos de preservação e sustentabilidade. Gerenciar o turismo de maneira responsável é essencial para garantir que esses locais sejam protegidos para as gerações futuras. As crenças culturais e religiosas frequentemente desempenham um papel importante na promoção da conservação de locais associados a artefatos estranhos. A reverência por esses lugares pode levar a esforços comunitários para preservar e proteger o patrimônio. Explorar essas dinâmicas é crucial para entender como os valores culturais influenciam a conservação. A interação entre mitos e práticas sustentáveis pode ser um tema fascinante. Mitos podem ajudar a promover comportamentos de conservação, ao mesmo tempo em que práticas sustentáveis garantem a proteção dos locais. Essa sinergia entre tradição e modernidade pode oferecer soluções inovadoras para a preservação de artefatos e locais históricos. Examinar casos específicos de locais onde o turismo e a conservação se entrelaçam pode fornecer insights valiosos. Analisar como diferentes comunidades gerenciam esses desafios pode ajudar a desenvolver melhores práticas para equilibrar a exploração turística e a preservação histórica, garantindo que ambos possam coexistir de maneira benéfica. Casos famosos de artefatos estranhos encontrados em lugares improváveis capturam a imaginação do público e são frequentemente amplamente divulgados na mídia. Esses casos, tanto antigos quanto recentes, ajudam a ilustrar a diversidade e a complexidade dos fenômenos associados a esses achados. Cada caso oferece uma oportunidade única para explorar os mistérios e as maravilhas do passado. Esses mitos e casos famosos desempenham um papel significativo na cultura popular. Eles não apenas fornecem material para histórias fascinantes, mas também influenciam a maneira como as pessoas percebem e interpretam o mundo ao seu redor. A importância cultural desses casos é inegável, refletindo nossos próprios medos e curiosidades. A influência desses mitos na curiosidade pública é profunda. Eles incentivam a exploração e a investigação, alimentando o desejo de descobrir mais sobre nosso passado e os mistérios que ele guarda. Estudar como esses mitos influenciam a curiosidade pode oferecer insights sobre a natureza humana e nossa busca constante por conhecimento. Esses mitos e casos refletem as crenças e medos humanos ao longo do tempo. Eles são um espelho das preocupações e esperanças de diferentes eras, mostrando como nossa interpretação do desconhecido evoluiu. Analisar esses reflexos pode revelar muito sobre nossa própria evolução cultural e psicológica. A segurança física é uma consideração crucial ao investigar locais onde artefatos estranhos são encontrados. Garantir que os pesquisadores e exploradores estejam protegidos de perigos físicos é essencial para a condução segura e eficaz de investigações. Isso inclui o uso de equipamentos de proteção e a adoção de práticas de segurança rigorosas.
Os equipamentos necessários para uma investigação segura e eficaz incluem itens como capacetes, luvas, lanternas e dispositivos de comunicação. Além disso, tecnologias avançadas, como drones e scanners 3D, podem ser utilizadas para mapear e documentar locais sem a necessidade de intervenção física direta. A preparação adequada é fundamental para o sucesso de qualquer investigação. Os impactos psicológicos potenciais da investigação de artefatos estranhos não devem ser subestimados. Enfrentar o desconhecido e lidar com fenômenos inexplicáveis pode ser emocionalmente desgastante. É importante que os investigadores estejam cientes desses impactos e tenham acesso a suporte psicológico, se necessário, para lidar com as possíveis consequências emocionais. A necessidade de obter permissões legais e respeitar as leis locais ao conduzir investigações é de extrema importância. Isso não apenas garante que as investigações sejam conduzidas de maneira ética e legal, mas também ajuda a proteger os direitos e a propriedade das comunidades locais. O respeito pelas normas legais é um componente essencial de qualquer investigação responsável. Ao longo deste roteiro, exploramos a fascinante temática dos artefatos estranhos encontrados em lugares improváveis, destacando sua relevância histórica e cultural. Analisamos as diversas reações e interpretações que esses achados provocam, desde crenças religiosas até investigações científicas, e discutimos a importância de uma abordagem equilibrada e cética na exploração desses fenômenos. Enfatizamos a importância de explorar casos reais para entender melhor a natureza e o significado dos artefatos estranhos. A investigação detalhada e a análise rigorosa são fundamentais para separar fato de ficção e desenvolver uma compreensão mais profunda desses objetos misteriosos. Convidamos os leitores a adotar uma postura cética e curiosa ao abordar esses temas, buscando sempre a verdade por trás dos mistérios. Explorar o tema dos artefatos estranhos com mente aberta e curiosidade é uma jornada emocionante que pode revelar muito sobre nosso passado e nossa natureza humana. Esperamos que você tenha aprendido algo novo e se sinta inspirado pelas nossas histórias. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima! Deixe seus comentários e sugestões de novos temas para que possamos pesquisar e oferecer o melhor conteúdo.